Onde Investir em Março está começando agora. E nesse vídeo eu vou falar sobre o que tem impactado seus investimentos nas principais classes de ativos e, é claro, onde e como investir nesse mês que se inicia. O Onde Investir é o nosso principal conteúdo de investimentos do mês. Então deixa o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo e se inscreva no canal para não perder os nossos próximos vídeos sobre esse e outros temas. Bora começar dando uma olhada na nossa tabela de alocação recomendada para cada uma das nossas políticas de investimento. Nela, você consegue ver o percentual de uma carteira inteira de investimentos que a gente recomenda para cada uma das nossas políticas de investimento, de acordo com o perfil do investidor e o horizonte de investimento. Vale ressaltar que, independentemente de qual for o seu perfil, a diversificação vai ser a melhor amiga quando a gente fala de bons retornos no longo prazo. Por isso que a gente coloca um percentual em cada uma dessas classes de ativos, para você diversificar o seu portfólio de investimentos. Então agora chegou o momento de descobrir como anda o clima nas 4 principais classes de ativos, com a nossa famosa previsão do tempo do mundo dos investimentos. Começando pela renda fixa global. Aqui a gente está falando de títulos de renda fixa global, tanto privados quanto públicos. É igual aqui no Brasil, só que é lá fora. E o sol continua a brilhar na renda fixa global, com as taxas de juros ainda em níveis historicamente altos nas principais economias do mundo, incluindo lá nos Estados Unidos. Contrariando o otimismo de alguns investidores que esperavam que o Fed já começasse a cortar a taxa básica de juros por lá o quanto antes nesse começo do ano, o Fed sinalizou no mês que passou que vai manter a cautela e a paciência para iniciar o processo conhecido como afrouxamento monetário, que é quando os juros começam a cair, retirando o freio sobre a economia. E o Fed também disse, gente, que esse processo vai ser gradual. Essa postura mais cautelosa do Fed, aliado aos dados que mostram que a economia americana segue bastante forte, é só a gente olhar para o mercado de trabalho, como que está aquecido, o varejo, o consumo, a economia ainda está indo de vento em popa e a inflação ainda está teimosa. Essas duas coisas, com o discurso mais cauteloso do Fed, contribuíram para que investidores adiassem as suas expectativas para o primeiro corte das taxas de juros lá na maior economia do mundo, que passou de março para julho. Mas isso não significa que a renda fixa global se torne uma classe de ativos menos atrativa. Pelo contrário, ela continua bastante atrativa. Primeiro, porque os juros seguem altos para patamares históricos, mesmo caindo, tá? Permitindo ao investidor aplicar ao seu patrimônio um investimento de retorno elevado com risco relativamente baixo. Afinal, são títulos do governo americano que a gente está falando, né? Aqueles que são considerados os investimentos de menor risco do mundo. Isso, claro, se a gente estiver falando dos títulos públicos. Se a gente estiver falando de títulos privados, é claro que vai ter o risco ali da própria emissora desse crédito. Além disso, vale lembrar que a maior parte dos ativos de renda fixa global são pré-fixados, o que torna essa uma janela super interessante para o investidor, com destaque para títulos de prazos mais curtos. E, por fim, o investimento em renda fixa global fornece a possibilidade de dolarização de uma parte do seu patrimônio, em um momento que a nossa moeda está relativamente estável. E uma das alternativas simples e seguras para investir nessa classe de ativos é por meio de fundos de investimento que oferecem diversificação para um mercado que também possui os seus riscos. E agora vamos para ela, a renda fixa brasileira. Aquela mesma história, títulos tanto público quanto privados de renda fixa. A gradual redução da nossa taxa básica de juros aqui no Brasil, a taxa Selic, ela vem diminuindo a intensidade dos raios solares na renda fixa brasileira. Mas, assim como eu acabei de falar para a renda fixa global, isso não significa que a renda fixa brasileira está morrendo ou perto disso. Na última reunião do nosso Comitê de Política Monetária, o Copom, que foi lá no fim de janeiro, teve uma redução da nossa taxa básica de juros aí para 11,25% ao ano. Mas, assim como eu acabei de falar para a renda fixa global, isso não significa que a renda fixa brasileira morreu ou perdeu toda a sua atratividade. Segura aí que eu já conto o porquê. Vou falar primeiro um contextozinho. Na última reunião do nosso Comitê de Política Monetária, o Copom, no fim de janeiro,
eles decidiram reduzir a nossa taxa básica de juros, a Selic, para 11,25% ao ano. Diante de uma inflação relativamente estável, mas ainda com riscos no radar, tanto aqui no Brasil quanto no cenário internacional, a gente espera que o Banco Central continue cortando a taxa de juros nesse mesmo ritmo, gradualmente, até que ela atinja 9% em setembro. A partir daí, a gente vê essa taxa ficando nesse patamar de 9% até no mínimo o começo do ano que vem. Ou seja, mesmo diante da queda da Selic, ela ainda deve ficar historicamente e relativamente elevada. Por isso, títulos pós-fixados atrelados ao CDI ou à taxa Selic devem continuar apresentando retornos elevados acima dos níveis de inflação. Para investidores que desejam maiores retornos nesse tipo de investimento, no pós-fixado, pode ser necessário assumir um pouco mais de risco por meio da alocação em títulos privados, que são dívidas de empresas ou até via fundos de crédito privado, que vai ter um monte de dívida de empresa lá dentro. Lembrando, gente, que para sua reserva de emergência ou para o seu caixa, aquele dinheiro que você pode precisar a qualquer momento, não tem choro nem vela. Continua sendo o bom e velho pós-fixado atrelado ao CDI, com no mínimo 100% do CDI e liquidez de preferência diária, como, por exemplo, o Tesouro Selic. Agora, saindo do mundo dos pós-fixados e falando aqui dos famosos títulos de inflação, aqueles que são atrelados a índices de inflação e servem o quê? Como uma excelente proteção para os seus investimentos contra a alta de preços ao longo do tempo. E esse tipo de investimento nesse momento vai te permitir alongar mais os prazos aí, olhando para vencimentos como 2029, 2030, porque afinal de contas, eles vão te proteger do risco que é a inflação. Mas atenção, gente, o cenário fica um pouquinho mais incerto quando a gente fala de títulos pré-fixados. É aquele que só tem uma taxa pré-fixada, ele não é atrelado a ninguém. Primeiro, porque a gente não espera grandes movimentos de queda nas expectativas dos juros no futuro para os próximos meses, porque é essa dinâmica que valoriza esses títulos, que aconteceu em parte do ano passado. Segundo, porque a incerteza sobre os rumos da inflação no Brasil e no mundo, além do nosso cenário fiscal doméstico que ainda bastante nebuloso, voltaram a impactar as expectativas sobre esses juros no futuro, desvalorizando os títulos existentes e adicionando risco lá para frente. Por isso, a gente mantém a nossa recomendação para pré-fixados reduzida e bem cautelosa, priorizando vencimentos de curto prazo, até 4 anos, e oportunidades pontuais em títulos privados. Agora vamos para ela, a Bolsa Brasileira, aonde o clima anda meio dubladinho. Quando a gente olha para o horizonte de investimentos da nossa bolsa, a gente vê algumas nuvens se aproximando, aumentando a cautela para esse tipo de alocação. Mas isso não significa que é para sair correndo da Bolsa Brasileira, tá, gente? Calma aí que eu já explico. Antes, um pouquinho de contexto. Apesar de passar por alguns dias de forte queda em fevereiro, o Ibovespa, o nosso principal índice acionário aqui, conseguiu encerrar o mês em alta de 0,99%, mas ainda atrás das principais bolsas globais. Pesaram para essa performance a saída de capital estrangeiro e a volta do discurso de juros altos por mais tempo lá nos Estados Unidos. Lembra? Acabei de contar. E com esse discurso, a maior aversão ao risco caminhou junto. E isso leva a um cenário de que no ano o Ibovespa acumula perdas de 3,8%. De fato, esse fluxo estrangeiro ele continua negativo nesse ano, ainda em resposta a esses juros mais altos. Isso quer dizer que os investidores gringos estão tirando dinheiro das ações brasileiras para investir em outro lugar, o que gera uma pressão negativa sobre os preços aqui na nossa bolsa. Mas isso deve ser temporário, e a gente continua vendo o Brasil como bem posicionado em relação aos outros países emergentes. Olhando para o mês que começa agora, a dúvida quanto ao início da queda de juros lá nos Estados Unidos, que a gente já falou e refalou, deve seguir impulsionando a saída do capital estrangeiro daqui, infelizmente. Mas isso porque nesse cenário, a relação de risco-retorno de um título do Tesouro Americano, que tem rendimentos altos com o menor risco do mundo, parece bem mais atrativa do que as ações domésticas, né? Que têm rendimentos mais incertos. Enquanto isso, a temporada de resultados aqui no Brasil ganha força ao longo desse mês de março, com nomes como Arezzo, Petrobras, Sabesp, todo mundo reportando os números referentes ao quarto trimestre do ano passado. Por enquanto, só 37% das empresas do Ibovespa que já publicaram seus balanços superaram as expectativas.
é uma dinâmica que tem colocado o Brasil em desvantagem em relação aos outros mercados, principalmente nos Estados Unidos, onde praticamente todo mundo superou as expectativas. A gente tem um número aí de 76% no momento em que eu gravo esse vídeo. Nesse contexto, a gente continua vendo a Bolsa Brasileira de maneira construtiva, mas diante de todos esses riscos e incertezas, a gente recomenda cautela. Mas por que ainda vale entrar na Bolsa Brasileira? Primeiro, porque ela segue barata, com empresas gerando mais valor, mas sem que isso seja refletido no preço das ações. Ou seja, ainda é possível encontrar empresas de qualidade e boa gestão a preços atrativos. Segundo, o ciclo de cortes da nossa taxa de juros aqui já começou, não tem dúvida, já está rolando e segue a todo vapor. E isso, historicamente, tende a ser positivo para a Bolsa Brasileira, especialmente para ações de setores mais cíclicos, como o imobiliário, o varejo e o setor de transportes. Dito isso, como eu falei anteriormente, a gente entende que é melhor adotar um posicionamento mais cauteloso diante do cenário ainda incerto. E agora, gente, para terminar, vamos falar dela, a Bolsa Internacional. No caso delas, porque são várias. Por lá, na gringa, o clima segue chuvoso. Mas não foi muito o que o mês de fevereiro mostrou, né, gente? Nem o discurso do Fed de juros altos por mais tempo conseguiu acabar com o clima de carnaval que rolou nas bolsas americanas em fevereiro. O mês passado foi marcado pela divulgação dos resultados das empresas listadas nas bolsas americanas. Até o momento, cerca de 95 das empresas do índice S&P 500 divulgaram seus resultados. E as surpresas positivas foram esse número que eu falei, 76%. Todo mundo vindo acima do esperado. E o grande destaque da temporada ficou para a Nvidia, aquela empresa do setor de tecnologia americano que fabrica componentes essenciais para a utilização para inteligência artificial, os tais microchips. A companhia contagiou os mercados depois que ela apresentou melhorias no lucro por ação, na margem e nas projeções, todas impulsionadas pelo aumento de investimentos em inteligência artificial por outras empresas ao redor do mundo. Como resultado, não apenas a cotação dessa empresa alcançou o maior valor da sua história, mas ela também impulsionou as bolsas americanas e de outros países a atingirem também máximas históricas. Mas é importante lembrar que tem outros fatores que também estão contribuindo para esse otimismo nas bolsas globais, principalmente nos Estados Unidos nos últimos meses. E eles incluem a redução da probabilidade de uma recessão na maior economia do mundo, a iminência do ciclo de corte de juros lá no mundo desenvolvido e a tendência de queda da inflação, que de fato vem se comportando bem melhor nesse ano de 2024. Mas tá, o que isso significa para os investimentos em bolsa internacional, principalmente olhando para os Estados Unidos? Apesar de todo esse otimismo, gente, investir no mercado de ações americanas continua apresentando vários riscos. Especialmente para quem não tem horizonte de longo prazo ou perfil para esse tipo de investimento. Com as recentes altas das empresas negociando com indicadores de valor acima das médias históricas, a gente entende que os fatores como frustrações com dados de inflação ou da economia e o rumo das taxas de juros, toda essa história vai cair, não vai cair, tudo isso pode trazer grande volatilidade ainda para o mercado. Por isso, a gente mantém a nossa recomendação de bastante cautela e investimentos em renda variável internacional, principalmente na Bolsa Americana, começando a olhar também para outros mercados. Há mais na Bolsa do que só os Estados Unidos e o Brasil, não é, gente? Bom, é isso. Agora que você já sabe a nossa alocação recomendada, aqueles percentuais lá do começo do vídeo, e a nossa previsão do tempo para as principais classes de ativos, a gente separou algumas sugestões de investimento recomendados em cada uma dessas classes de ativos e mais algumas. Vale lembrar que as recomendações que a gente está sinalizando nessa tabela não são, obviamente, as únicas possíveis, só alternativas viáveis selecionadas pelos nossos especialistas para você. E aí, já esperava essa previsão do tempo para março ou achava que ia rolar uma chuvinha aqui e um sol ali bastante diferente? Então, conta pra gente aqui nos comentários. E seja com céu azul ou tempestade, mês que vem a gente volta com a previsão para abril. É isso, gente. Eu fico por aqui. Até a próxima.